Boa tarde, meu nome é Caleb Matheus Ribeiro de Miranda e o tema da nossa palestra é a computação cognitiva aplicada ao registro de imóveis. Antes de começar propriamente no nosso tema, eu gostaria de fazer um agradecimento. Agradeço ao IRIB por estar promovendo esse workshop sobre computação cognitiva. Eu acredito que a computação cognitiva ela tem um potencial de transformar a forma que nós realizamos nossas atividades, um potencial tão grande quanto a informatização teve efetivamente. Então agradeço ao IRIB pela promoção do workshop e agradeço também o convite para poder partilhar algumas ideias com os colegas sobre a computação cognitiva no registro de imóveis. Gostaria também, nesse primeiro momento, de parabenizar os senhores que estão dispondo de um recurso preciosíssimo dos senhores, que é o tempo, para aprender um pouco mais, para conversarmos um pouco mais sobre computação cognitiva. Eu vejo que isso mostra que nós, oficiais de registro de imóveis, e outras pessoas que também atuam na área registral, estamos atentos ao futuro da atividade. Nós não só estamos atentos no presente, no nosso desempenho, nas nossas funções, mas também estamos preocupados em moldar o futuro do registro de imóveis. E eu fico muito feliz, muito alegre que nós estejamos juntos nessa jornada para construir o nosso futuro. Vamos entrar então propriamente no nosso tema, a computação cognitiva e o registro de imóveis. Computação cognitiva. Computação cognitiva é o conjunto de sistemas de software e de hardware, de rotinas e subrrotinas, que permitem que o computador desempenhe as suas atividades de uma maneira próxima da cognição humana, um processamento próximo de um ser humano. E a principal vantagem da computação cognitiva é que os dados que são passados para o computador não precisam estar estruturados. Regra geral, os computadores são muito mais rápidos do que os seres humanos no processamento dos dados, mas eles exigem dados que sejam especialmente preparados para que eles possam ler. E como a maioria dos dados que nós produzimos hoje em dia não são estruturados, nós temos uma grande área que fica fora do âmbito da computação. A computação cognitiva nos ajuda, nos auxilia nesse aspecto, porque ela aumenta o âmbito em que a computação pode atuar. E sempre que nós pensamos em computação cognitiva, e pensamos em inteligência artificial ou em redes neurais, sempre nos surge um mesmo medo. Porque o nosso medo é, será que um sistema de computação cognitiva ele vai nos substituir? Será que nós perderemos a nossa função e nossas tarefas que nós desempenhamos por causa de um sistema de computação cognitiva? E a ideia dessa introdução é que a gente possa responder essa pergunta e indicar um caminho melhor. A gente teve na última palestra agora, falando de Garry Kasparov, e Garry Kasparov foi um grão-mestre do xadrez, foi campeão mundial por 15 anos, mas o que foi mais conhecido, pelo menos o que eu me recordo, que me marcou, foi a derrota dele pelo Deep Blue da IBM em 1997. E é interessante a gente pensar o que Kasparov fez quando aconteceu essa derrota. Kasparov podia ter desistido do xadrez, podia ter achado que o xadrez humano tinha acabado e que agora só teríamos o xadrez computacional, mas o que ele fez foi criar uma nova modalidade de xadrez, o xadrez avançado. O que é o xadrez avançado? É uma modalidade em que dois jogadores se sentam para jogar, cada um com um computador ao lado, e antes de fazer as jogadas, eles podem consultar o computador, verificar quais jogadas tem intenção de fazer, o computador faz os cálculos da jogada, indica se é uma boa jogada, se não é uma boa jogada, e o jogador então decide. E o xadrez avançado, ele trouxe por essa interação de computador com o jogador, 3 vantagens principais. Ele elevou o nível de xadrez para níveis nunca antes obtidos, nem com xadrez humano, nem com xadrez computacional. Ele permite um jogo sem erros e sem mancadas, porque o computador faz as verificações e o jogador, então, não comete os erros. E ele ainda permite que o público veja o pensamento dos jogadores antes de fazer, porque o jogador indica a jogada que quer fazer, o computador analisa se é uma boa jogada ou não, e então o jogador decide. E a proposta que nós trazemos aqui é que nós apliquemos a computação cognitiva para que nós possamos ter um registro de imóveis avançado. O que seria um registro de imóveis avançado? Um registro de imóveis em que o oficial, em que os escreventes estejam também acompanhados de um sistema de computação cognitiva, e ele tem algumas vantagens específicas. Ele tem um nível de qualificação que é mais elevado,
ele evita erros comuns, que às vezes acontecem por uma desatenção, um descuido, e faz uma checagem completa. Ele permite maiores possibilidades nos usos dos dados constantes dos registros e maior efetividade nas pesquisas. E basicamente, a nossa ideia sobre como aplicar a computação cognitiva no registro de imóveis, ela vem com 4 aspectos principais. São a aplicação na prática dos atos, na publicidade dos dados registrais, na pesquisa de jurisprudência e de legislação e na migração dos dados do sistema atual para um sistema estruturado. Vamos primeiro, então, para a prática dos atos. A prática dos atos no registro de imóveis, ela abrange basicamente as seguintes etapas. Os títulos apresentados e os registros, sejam matrículas ou transcrições, são lidos pelo escrevente. Depois eles são interpretados pelo escrevente. É feita a análise e as verificações, a qualificação em si. E por fim ele faz um modelo de registro ou faz a nota devolutiva. E a ideia de computação cognitiva, ela poderia auxiliar o escrevente ou o oficial nessa prática dos atos. E nós veríamos então, ponto por ponto, como que ela pode fazer isso. O primeiro aspecto que um sistema de computação cognitiva teria que fazer para poder nos auxiliar na qualificação é fazer uma compreensão pelo sistema, um treinamento, para que ele possa entender os atos registrais como são feitos, as matrículas, os registros auxiliares até as transcrições, e possa entender também os títulos que são apresentados. E nesse aspecto, a principal vantagem da computação cognitiva é que ela se utiliza de linguagem natural. Ela consegue compreender a linguagem natural. Aqui nós temos 2 exemplos, um de uma informação em linguagem natural e da mesma informação em linguagem estruturada. Então, em linguagem natural, João casou com Maria, fica bem simples. E em linguagem estruturada, abre chave de ato, abre chave de tipo de ato, casamento, nubente João, nubente Maria, e fecha chave de tipo de ato, fecha chave de ato. É interessante que não existe um problema em lidarmos com as 2 linguagens, a natural e a estruturada. Só que existem 2 desvantagens em nós seguirmos com um modelo que use as 2 linguagens concomitantemente. A primeira desvantagem é que quando o ser humano lê linguagem natural, ele não tem como fazer a conferência de maneira prática se a linguagem estruturada corresponde ao que consta da linguagem natural. Então existe uma confiança que tem que ser quase implícita, né? Não tem como fazer essa conferência. E o segundo problema é o custo da estruturação. Porque como, no geral, nós fazemos os documentos para que outros seres humanos leiam, não é usual que nós façamos o documento em linguagem natural e em linguagem estruturada. Nós só fazemos mesmo em linguagem natural. E um sistema de computação cognitiva tem como principal vantagem isso. Ele consegue compreender a linguagem natural e consegue fazer as interpretações necessárias. Então o sistema vai identificar o tipo de imóvel que está sendo tratado, se é rural, se é urbano, se tem construção ou se não tem. Vai identificar se a especialidade objetiva está cumprida, se ele tem os requisitos necessários que a lei exige. Vai identificar a área do imóvel, o proprietário, quais direitos reais existem e outras limitações eventualmente existentes, quais os negócios jurídicos constantes do título e quais as cláusulas acessórias constantes do título, entre outras várias informações. Então, basicamente, o sistema vai receber o título, seja digitalizado, se for um título em papel, seja a versão computadorizada, vai fazer a sua leitura e a sua interpretação, e aí sim vai começar o trabalho efetivamente de qualificação. A qualificação, ela, que geralmente é feita pelos escreventes ou pelos oficiais, ela vai ser feita pelo sistema em 2 momentos primeiro. A análise dos requisitos e as verificações rotineiras. A análise dos requisitos é o que nós costumamos fazer pelos checklists. Então o sistema vai pegar todos os negócios jurídicos apresentados, vai criar um novo checklist personalizado, customizado para aquele título, e vai fazer a conferência de um por um dos requisitos. Então vai fazer a verificação, identificando quais requisitos ele entende como cumpridos, e esses ele marca como ok. Quais requisitos ele entende que não foram cumpridos, e nesses ele faz uma flagzinha para ser conferido depois. E quais requisitos ele não conseguiu identificar se foram ou não cumpridos. Feita essa análise de todos os requisitos, o sistema passa para as verificações rotineiras. São aquelas verificações que nós fazemos comumente, como confirmação de certidões, CNDD-INSS, CCIR, conferência de ART, de RRT, de selo digital, se está autêntico. Todas essas verificações, então,
o sistema poderia fazer automaticamente. Então, fez a análise dos requisitos, fez as verificações, e com base nessa análise e nessas verificações, o sistema emite 3 outputs. Ele emitiria um relatório de qualificação, um modelo de ato registral e um modelo de nota devolutiva, se for o caso de fazer devolução. Esse relatório de qualificação, ele tem a primeira função de transparência, porque no geral, a qualificação é feita pelo escrevente ou pelo oficial, ele faz no seu intelecto, mas ele não relata a qualificação. Ele só diz o motivo de devolução, da nota devolutiva, ou que o ato está pronto para registro. O sistema de computação cognitiva ele faria o relatório. Então, identificaria as partes constantes do título, as partes constantes da matrícula, o tipo de negócio jurídico, os imóveis que foram objeto do ato, todos os requisitos que entendeu que seriam necessários ser cumpridos e se foram ou não cumpridos, e faria então um relatório completo da qualificação. Esse relatório seria arquivado no sistema mesmo, para posterior conferência por um escrevente. Além disso, o sistema faria um modelo de ato registral, seja um ato a ser praticado ou seja caso de qualificação negativa. Ele sempre faria os modelos dos atos registrais, para que o escrevente também possa conferir se estão corretos, ou se interpretou corretamente o título e se conseguiu montar o modelo adequadamente. E se for o caso, faz o modelo de nota devolutiva. Então essa qualificação automatizada, ela passa por todos os passos que normalmente passa a qualificação, faz a leitura, faz a interpretação de linguagem natural, faz a análise dos requisitos de qualificação, faz as conferências e emite, afinal, um relatório de qualificação e faz os modelos de ato registral e devolutiva. Essa qualificação automatizada, ela tem vantagens e desvantagens. As vantagens são bem evidentes. A primeira vantagem é mais rápida do que a qualificação por um escrevente, porque o computador pode ler de maneira quase que automática o título apresentado e os registros. Ela tem um custo reduzido, porque também o custo de hora do escrevente é tirado e o computador faz. Ela faz uma leitura integral do documento, e isso envolve não só contratos muito longos, às vezes de 20, 30 páginas, ele pode ler cláusula por cláusula, mas ele também lê integralmente coordenadas georreferenciadas, ele consegue fazer essa conferência entre mapa e memorial de maneira bem efetiva. É um sistema que tem memória completa, então ele não vai se esquecer de algum requisito, ele consegue cruzar os checklists para rapidamente identificar todos os requisitos possíveis do ato. Ele não tem problema nenhum com a emissão de relatórios, porque não existe um custo de tempo. Ele simplesmente faz as verificações e emite os relatórios. E ele não tem erros por cansaço, que são comuns na repetição de tarefas. Podem acontecer nos seres humanos erros por cansaço. O sistema de computação cognitiva não tem esse problema. A principal desvantagem do sistema de computação cognitiva ao fazer a qualificação é que ele comete erros e imperfeições porque ele não consegue ser qualitativamente melhor do que um escrevente ou do que um oficial. Então, embora ele consiga ser mais rápido, com menor custo, leitura integral, às vezes ele não entende uma nuance de uma interpretação ou não entende corretamente o que o texto quer dizer. Mas mesmo essa desvantagem, que é a única desvantagem, nós podemos ver, ela não é um motivo para nós deixarmos de usar a computação cognitiva. Porque o que se está propondo não é uma substituição da qualificação feita pelo oficial por um sistema de computação cognitiva, mas é que nós façamos uma qualificação híbrida. A qualificação seria feita primeiramente pelo sistema, que emitiria então o relatório de qualificação, e seria posteriormente conferida pelo oficial ou pelo escrevente autorizado, para que então o oficial ou o escrevente dê o ok para a prática do ato ou faça a devolução. Então nós conseguimos ter todas as vantagens do sistema de computação cognitiva sem ter a desvantagem, porque simplesmente haveria conferência no momento posterior pelo escrevente ou pelo oficial. Quanto à qualificação automatizada e a prática dos atos, então o sistema ajudaria como um auxiliar do oficial ou do escrevente. O segundo aspecto que a computação cognitiva poderia nos ajudar é na publicidade dos atos registrais. Atualmente, a publicidade dos dados ela se dá basicamente por 5 formas. Nós emitimos certidões de inteiro teor, certidões pessoais, certidões reais e, eventualmente, certidão de documentos arquivados ou certidões em relatório em resumo, que são menos comuns. Mas a proposta que nós temos é que nós possamos ter 3 aspectos, 3 modificações na publicidade. São novas possibilidades que a computação cognitiva poderia nos trazer.
E são elas a emissão de certidão da situação atual, o acesso a todos os dados do registro e a utilização de Big Data. Vamos ver primeiro, então, a certidão de situação atual do imóvel. Atualmente, nós temos duas possibilidades que nós usamos para emitir certidão de situação atual. Basicamente são a certidão de inteiro teor, a certidão de inteiro teor, a certidão resumida, emitida pelo escrevente. E essas duas certidões, elas têm um problema em si. O problema que elas têm é que elas exigem uma cognição humana sempre para serem interpretadas. Então, a certidão de inteiro teor, a pessoa simplesmente solicita ao cartório a emissão da certidão, nós conseguimos fazer a impressão do conteúdo dela de maneira automatizada, com base no sistema, e logo em seguida nós assinamos a certidão contendo todos os dados. Só que essa certidão de inteiro teor, ela exige, para que seja compreendida a situação do imóvel, que o usuário receba o documento, que ele faça a leitura completa do documento e que ele faça a interpretação de cada um dos aspectos. Ela não permite que o usuário simplesmente leia já a situação dada. Ele tem que fazer a interpretação. Então ele vai ter que ver os ônus que existem, os cancelamentos que ocorrerem, todas as transferências do imóvel, até chegar efetivamente a entender a situação atual. Já na certidão resumida, feita pelo escrevente, a situação é oposta. A pessoa solicita uma certidão da situação atual, o funcionário, então, ele faz a compreensão toda da matrícula, ele lê a matrícula inteira, vê qual a situação atual e relata ela para a parte, e em seguida assina. Essa certidão ela é mais prática para o usuário, porque ela já vem com a informação atualizada, mas o problema dela é que ela não tem um custo-benefício efetivo para o cartório. Ela acaba sendo mais cara de ser feita do que o custo que efetivamente o cartório recebe para fazê-la. E a proposta que a computação cognitiva poderia nos auxiliar na emissão da certidão é a emissão de uma certidão resumida feita pelo computador junto com o escrevente. Então, recebido o pedido de certidão, o sistema de computação cognitiva faria a leitura integral dos registros, ele compreenderia as modificações existentes e emitiria uma certidão da situação atual, com em seguida um histórico dos registros anteriores. O escrevente pegaria essa certidão, faria a conferência dela com a matrícula e simplesmente daria então a fé pública assinando o documento. Aqui nós temos um modelo dessa certidão de situação atual. Não sei se está exibido na tela o modelo de certidão de situação atual. Basicamente, ele é como uma ficha de matrícula recentemente aberta. Então tem a descrição do imóvel, em seguida a identificação do seu proprietário e a identificação do cadastro municipal. Logo após identificar a situação atual, logo após identificar a situação atual, o sistema então traria um relato de todos os atos registrais anteriores que foram feitos. Então indicaria a transcrição inicialmente que aquele imóvel estava, depois a abertura de matrícula, eventuais alienações. Aqui no item 3 aparece que o imóvel foi doado para os filhos, reservado usufruto, e já em seguida indica o falecimento do usufrutuário e a consolidação da propriedade. E continua assim, indica as alienações, desmembramentos e a verbação de construção. A ideia dessa certidão de situação atual é que ela é mais fácil para o usuário ler, e o sistema de computação cognitiva ele poderia nos auxiliar porque os dados constantes de uma ficha de matrícula, eles são bem estruturados. Eles têm uma organização muito lógica. Então, ele não tem nenhuma dificuldade em conseguir ler aquela informação e interpretá-la de maneira correta. Então, o primeiro aspecto é a certidão de situação atual, que o sistema conseguiria efetivamente fazer. E o segundo aspecto é o acesso a todos os dados constantes do registro. Atualmente, nossa publicidade ela tem basicamente 3 cortes principais. Os cortes são o teor do registro, o indicador real e o indicador pessoal. Eu costumo pensar que são 3 portas que nós podemos acessar os dados, ou entro pelo teor ou por um dos indicadores. Só que essa noção dos indicadores e do teor, ela não dá um acesso a todos os dados do registro. Existem outros dados lá, que também são importantes, mas que não estão nesses cortes especificamente. Às vezes eu tenho a noção de que a matrícula parece uma folha que está numa cúpula de vidro, que nós podemos ver,
mas nós não podemos efetivamente acessar e manipular com liberdade. Um sistema de computação cognitiva, ele permitiria que nós usássemos novos cortes. Então nós teríamos cortes agora possíveis em relação a aspectos variados. Então aqui com alguns exemplos, né? Em relação às pessoas, em relação ao estado civil, aquisições por solteiros, casados, divorciados, tipos de garantia, tipos de negócio jurídico, faixa de preço das alienações, taxas de juros dos financiamentos, tipo de imóvel, se é imóvel rural, se é urbano, se tem construção, se não tem, qual tabelionato que lavrou a escritura pública, quais os períodos de financiamento, o engenheiro responsável pelas obras, o valor venal do imóvel, a existência eventual de avalistas especificamente. Podemos fazer comparativos entre aquisições por homens e por mulheres, podemos procurar por cláusulas específicas, fazer comparativos de aquisições por escritura pública ou por instrumento particular, análise de número de parcelas, ainda progresso no tempo, então aumento de aquisições por mulheres ou diminuição de aquisições por instrumentos particulares. Tudo isso seriam cortes possíveis com um sistema de computação cognitiva, uma vez que consegue ler as informações e efetivamente trazer uma resposta de imediato. Então, mesmo quando nós pensamos em algo que de imediato parece que não é importante, por exemplo, qual engenheiro que é responsável pelas obras ou quais as ARTs que foram indicadas, um sistema de computação cognitiva poderia fazer esse corte, essa pesquisa, porque consegue ler e interpretar esses dados. E esse sistema permitiria que nós pudéssemos responder novas perguntas que atualmente nós não conseguimos fazer. Não conseguimos responder de maneira adequada no critério de custo-benefício. Então, por exemplo, quantas transferências de imóveis são feitas por escritura pública ou instrumento particular? Das escrituras públicas, quantas são lavradas em outros tabelionatos, ou tabelionatos distantes da sede do local do imóvel? Quantos usufrutos são constituídos em favor dos fios por ano? Quantas hipotecas são registradas por mês? Qual o valor médio do metro quadrado, do hectare? Todas essas são perguntas que constam dos nossos livros registrais, dos nossos dados de registro, mas que atualmente nós não podemos responder. E com um sistema de computação cognitiva, nós conseguiríamos responder a essas perguntas também. Então, quanto à publicidade, ela ajudaria na certidão de situação atual do imóvel, ajudaria no acesso a todos os dados, e o terceiro aspecto que a computação cognitiva poderia nos auxiliar é na questão do Big Data. Big Data é um nome que se dá a um grande conjunto de dados armazenados, e a principal característica não é só o volume de dados, mas a possibilidade de daqueles dados se extrair novos conhecimentos, se extrair novo valor só daquela análise. E um exemplo que nós já temos atualmente de Big Data em registros de imóveis. Os registros de imóveis do Reino Unido recentemente liberaram o documento Price Paid Data para o público. Esse é um documento contendo informações das transações de imóveis no Reino Unido. Aqui nós temos um modelo alguns dados desse documento. Então ele tem um identificador, o valor da venda, a data, o endereço, o tipo de imóvel, basicamente são as informações principais. E essas informações, como nós podemos ver, não têm dados das pessoas em si, elas são informações sobre as transações. E um aspecto interessante é que a liberação do Price Paid Data teve uma repercussão muito positiva. E nós temos aqui duas citações sobre o assunto. Uma é da diretora do ODI, o Open Data Institute, falando que organizações similares poderiam aprender muito com o registro de imóveis. E ainda Nick Hurd, ministro da Sociedade Civil à época, falando que como beneficiaria a sociedade o aumento da disponibilização dessa informação pelos registros de imóveis do Reino Unido. É interessante que aqui é um aspecto de abertura, né? Os registros de imóveis fizeram a abertura dessas informações para o público, mas o Big Data não tem só esse aspecto, ele também tem um aspecto de possibilidade de análise preditiva. Então, com aqueles dados constantes do nosso acervo registral, dos mais de 3.000 registros de imóveis do Brasil, nós poderíamos prever regiões do Brasil, dos estados e dos municípios com o melhor resultado econômico para investimentos em loteamentos ou em incorporações. Nós poderíamos, inclusive, prever o crescimento das cidades e a direção de sua expansão com a análise desses dados. Poderíamos ver os tipos de garantias
que são mais eficientes para os credores, e também poderíamos prever o custo relativo para a população e para os cartórios de processos como uso capião extrajudicial, retificação extrajudicial, consolidação de alienação fiduciária. O principal aspecto que eu vejo do Big Data em relação aos registros de imóveis é que nós poderíamos ser úteis, especialmente em 3 aspectos. Nós podemos tirar valor em 3 aspectos do Big Data. O primeiro aspecto é para a sociedade. Nós poderíamos disponibilizar esses dados para que fossem analisados pela sociedade de maneira livre e sem invadir a privacidade de ninguém. O segundo aspecto é para o mercado, que com esse tipo de análise preditiva poderia tomar então novas atitudes e seguir novos caminhos, retirando então o valor desses dados do cartório. E o terceiro aspecto é que nós poderíamos inclusive mostrar a eficiência dos registros de imóveis e a relevância dos registros de imóveis para a população, mostrando então a nossa efetividade em recuperação de crédito, em resolução de questões como a retificação extrajudicial, a uso capião extrajudicial. Então acaba sendo que a publicidade, só no aspecto de Big Data, já tem 3 beneficiários, que são o mercado, a sociedade e os próprios registros de imóveis. Um terceiro aspecto que a computação cognitiva pode nos ajudar é na pesquisa. O direito registral imobiliário é uma área ampla. Nós temos que conhecer a normatização das corregedorias estaduais, normatização do CNJ, leis e decretos federais, estaduais e municipais, as instruções normativas da Receita e do INCRA, decisões das fazendas estaduais, decisões judiciais do STJ, do STF, dos tribunais de justiça locais, decisões administrativas, princípios aplicáveis, doutrinas, enfim, é uma quantidade muito grande de dados e de informações e que cada um dos 3.000 oficiais de registro de imóveis tem que se manter atualizado. E esse conteúdo todo, que nós temos que estar sempre atualizados, nós podemos ter um auxílio da computação cognitiva. Atualmente já existe um sistema, o sistema ROS, foi até mencionado na palestra logo anterior. É um sistema que funciona nos Estados Unidos, e o principal dele é que ele consegue ler e entender linguagem, ele faz a pesquisa e formula hipóteses, gerando respostas com referências e citações. Eu achei interessante, eu vi um vídeo explicando, você inclusive podia fazer a pergunta para ele em linguagem natural, e ele dava uma resposta com linguagem natural também. Então não existiam complexos sistemas de busca, nada nesse sentido. Ele ainda indica a legislação e jurisprudência aplicável ao caso e monitora novas leis e decisões para avisar de eventuais modificações. Um sistema como o ROS, aplicável para o nosso registro imobiliário, para o nosso direito registral imobiliário, ele permitiria que nós tivéssemos uma redução de custos efetivo, porque nós não teremos que fazer cada um dos 3.000 oficiais as mesmas pesquisas, e nesse aspecto é uma redução de custos e uma economia de horas. Ele ainda permite uma elevação do nível de conhecimento, porque uma vez que a pesquisa é feita de maneira mais rápida e mais eficiente, nós conseguimos fazer mais pesquisas e esse sistema funcionaria em todo o Brasil, então acaba essa pulverização do conhecimento, nós conseguimos ter uma concentração maior do conhecimento. Ele funciona como auxílio para acompanhar as mudanças e últimas decisões em relação aos casos, que é uma parte efetivamente difícil pela quantidade de decisões que nós temos, e ainda pode servir como auxílio para os funcionários, para que os funcionários consigam, ao invés de necessariamente ter que ver toda a doutrina e toda a jurisprudência, conseguisse ter uma resposta mais rápida e mais eficiente. Basicamente, permite uma pesquisa melhor. Então, em relação à pesquisa, o sistema de computação cognitiva ele ajuda nesse aspecto. Ele consegue ser melhor do que um buscador, que só usa palavras-chave, e consegue trazer efetivamente conclusões específicas dele, e além das conclusões, trazer os resultados mais relevantes para que nós possamos então fazer a leitura, a interpretação e a aplicação no caso concreto. E o quarto aspecto, e o último aspecto em que a computação cognitiva poderia ajudar no registro de imóveis, é a migração. A migração de um sistema que nós temos atualmente, que estão armazenados os dados nas matrículas, nas transcrições, para um sistema estruturado. Mas a primeira pergunta que se coloca é por que fazer a migração? Porque se nós já temos um sistema de computação cognitiva que consegue ler os dados constantes das matrículas e dos registros, que consegue interpretar esses dados sempre, imediatamente,
para que fazer essa migração? Qual a utilidade dessa migração? Existem alguns aspectos principais, algumas vantagens que tem essa migração, e as principais delas são: uma vez feita a migração de um sistema não estruturado para um sistema estruturado, ele não terá mais nenhuma ambiguidade. O sistema não estruturado de matrículas ou de transcrições, ele tem algumas ambiguidades no seu conteúdo e que sempre exigem a interpretação por um ser humano, e que o sistema de computação cognitiva pode cometer alguns erros, e por isso é feita a conferência. Num sistema estruturado, não existe mais essa ambiguidade, então o processamento ele acaba sendo mais fácil, e acaba sendo simplificado para os próximos atos, porque não é necessário retirar a cada vez aquela ambiguidade. Então, o conteúdo deixa de ser ambíguo, o processamento é simplificado nos próximos atos, e nós temos uma redução do custo de conferência, porque sempre que for feita uma qualificação ou uma emissão de certidão de situação atual de um imóvel, com base na computação cognitiva somente, nós teremos que ter um funcionário fazendo a conferência desse documento emitido ou da estruturação feita para que possa ser utilizado. Mas se já houvesse a migração de um sistema não estruturado para um sistema estruturado, esse custo de conferência não mais existe. Ele acaba sendo já automaticamente utilizável, por já estar estruturado de uma forma não ambígua, que um computador comum, um sistema computacional comum, possa compreender. E como que a computação cognitiva pode nos auxiliar nessa migração? Ela pode nos ajudar em 3 aspectos. O primeiro é que ela diminui o número de horas de funcionários, que efetivamente teriam que estar digitando esses dados registrais um por um. Então o sistema sozinho faz essa digitação, essa transferência dos dados. Além disso, ele não tem problema em lidar com trabalho mecânico e repetitivo, então conferência de CPF ou redigitação, ele automaticamente faz essa tarefa e ficaria para os funcionários somente fazerem a conferência. Nós vemos que efetivamente, nos registros de imóveis, nós temos muitos dados relevantes, muitos dados importantes, dados que um sistema de computação cognitiva poderia aprender a utilizar e a ser um bom auxílio para os registradores, e nós poderíamos usar esses dados tanto do acervo em si, no geral, com contratos, cédulas arquivados, todos os documentos, como com as matrículas e transcrições. E a migração desses dados para um sistema estruturado, especialmente das matrículas e transcrições, seria um último passo, por assim dizer, na estruturação, que já tornaria o sistema mais fácil de ser utilizado no geral. Eu gostaria de terminar, aqui estão os meus contatos, meu e-mail e meu WhatsApp, telefone também para contato, com a frase de Mark Andreessen. Essa frase diz: "O software está engolindo o mundo". Eu gosto muito dessa frase porque ela trata de um aspecto importante atual nosso, que não existe nenhum sistema, nenhuma forma de prestação da atividade que esteja imune às modificações tecnológicas. Nós vemos isso no dia a dia, nós vemos isso com o caso mais emblemático do Uber, né, que mesmo a profissão de táxi foi modificada por um aplicativo. E essa revolução do software, essa revolução das novas tecnologias, ela não vai deixar de lado o registro de imóveis. Eu tenho convicção que o registro dos direitos reais imobiliários vai passar por uma transformação tecnológica. Ele não vai continuar sendo feito no papel ou sendo feito em livros. Ele terá que ser feito de forma estruturada, terá que ser feito de forma informatizada e que nós consigamos dar as informações que são necessárias, que a sociedade demanda. E eu acredito que os registros de imóveis podem utilizar todas as tecnologias que estão à sua disposição para fazer essa migração e continuarem a prestar um bom serviço para a comunidade, para a sociedade, para o Estado, para o mercado. Os registros de imóveis no Brasil estão um pouco atrasados na informatização. Nós, infelizmente, por vários fatores, não estamos ainda no estado da arte, nem em relação à informatização. Mas eu vejo na computação cognitiva uma oportunidade de nós alcançarmos o estado da arte, de que esse atraso na informatização ele possa ser superado por um sistema que nos auxilia principalmente na migração dos dados para a forma estruturada, e que vai nos isso então é basicamente a informatização automática, e traz a estruturação dos dados, e que também vai nos auxiliar no desempenho das nossas atividades que já desempenhamos, na qualificação e na publicidade, e permitir novas atuações, com o Big Data, com o acesso integral aos dados.
Então ele nos ajuda no que já fazemos, que é a qualificação nas pesquisas, ele nos ajuda a trazer o registro de imóveis para o estado atual da arte, com a migração, e ainda nos ajuda no futuro, com novas possibilidades de publicidade. Basicamente são essas ideias que eu quis trazer para os senhores, para compartilhar. Eu agradeço a atenção dos senhores e agradeço mais uma vez o convite do IRIB para esse workshop. Muito obrigado.